Tudo bem com vocês? Verdade, né? Eu estou bem, na medida do possível, né? Estou bem. É, como vocês já sabem, né, gente? Que sexta-feira não tem aula, segunda-feira também, né? Não haverá aula, por conta que segunda-feira é feriado, e a partir de terça-feira, pronto, não sabia? Pronto, mas tá, gente? Segunda-feira é feriado, certo? É feriado, é dia de finados, né? Que é um feriado nacional, certo? E sexta-feira não tem aula por conta do planejamento pedagógico. É a partir de terça-feira é que vão ser a correção, né? As correções dos livros, certo? Aí vai seguir o calendário das aulas, né? De vocês normalmente, certo? Então, a partir de terça-feira, na verdade, é que vocês vão começar, é que vocês vão levar os livros de vocês para serem, sim, Yasmin, para serem, não, Stephanie, na semana da correção dos livros, não tem aula, tá certo? Por quê? Porque nós, professores, vamos passar a tarde inteira na escola. À tarde, nós vamos passar de 1 às 5, entenderam? Aí vocês vão levar os livros de vocês para serem corrigidos, vão para casa de vocês normalmente, não tem aula, né? Porque nós vamos estar na escola dando visto nessas atividades, certo? Então, vocês vão seguir o calendário. Vai terça-feira, leva os seus livros, né? Para serem corrigidos, tá certo? E vamos lá, né, gente? Começar Vamos lá começar nossa aula de hoje, ok? Hoje nós vamos continuar, tá certo? Falando sobre o artigo, né? A crônica argumentativa, certo? Hoje eu trouxe outro texto para vocês. E eu já queria pedir para vocês deixarem o caderno, tá certo? Aí na mão, caneta, lápis, tudo, porque vocês vão fazer uma atividadezinha de classe. A atividade foi dividida em duas partes, tá? São 5 questões que vocês vão fazer agora, certo? E 5 questões que vocês vão fazer depois, quando terminar a aula amanhã. Mas vocês vão levar o livro, né, para serem corrigidos. Mas isso não significa que vocês não precisem ainda, tá certo? Postarem as fotos, por exemplo. Vou passar agora uma atividade no caderno. Então, vocês têm que enviar a foto da atividade feita, tá? Porque isso também conta. Tudo conta. Participação na aula, tudo. Tá certo? Só um minuto, gente, que eu vou já apresentar a tela para vocês. Certo? Só um minutinho. Ontem, a crônica que eu apresentei para vocês, eu apresentei para vocês uma crônica ontem, né, que falava sobre o computador,
como foi, né, a forma de um cronista, como foi que ele teve seu primeiro contato com o computador e ele faz isso de uma forma bem divertida. A crônica hoje é uma crônica mais, não vamos dizer mais séria, tá? Mas fala de um assunto, certo? Um tanto sério que gera algumas divergências entre as pessoas, certo? Quando vocês, gente, veem essa imagem, certo? Que eu apresento aqui, eu vos apresento nessa tela. Vocês pensam em quê, gente? Que palavra vem à mente de vocês? Observem aí a imagem, eu vou mostrar logo outra. E temos também essa outra imagem, ó. Nós temos essas duas imagens, segunda e a primeira. Pensem em alguma palavra que vem na mente de vocês. Qualquer palavra que vem na mente de vocês com essa imagem. Ah, que palavra é? Qualquer um, não importa se realmente vai ser o tema do texto, planeta, o que mais? Empresas, tem tudo a ver. Vão dizendo aí. Marcas, tudo isso tem a ver com o texto, com o artigo, e nós vamos. Com o artigo, não, com o texto, né? A crônica argumentativa que nós vamos ler daqui a pouco. Planeta, empresa, marcas, né? Deixa eu apresentar aqui. Gente, o texto que nós vamos ler, a crônica que nós vamos ler, fala de um assunto que é a globalização. E tudo aí que a Letícia colocou, né? Se nós pararmos para pensar, tem a ver com a globalização, né? As marcas, tudo isso. Agora eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho, podem até fazer alguma pesquisa, tá certo? E no Google, enfim. E eu queria que vocês me dissessem com as palavras de vocês, ou embasados em alguma pesquisa, né? O que é a globalização, gente? Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem, ou para vocês falarem com as palavras de vocês. O que é que vocês acham, né? O que é que vocês entendem por globalização? O que seria globalização? Não, que vocês vão anotar no caderno daqui a pouco, tá certo, Isabelle? Pronto. A Letícia acha que a globalização é algo que se espalha pelo mundo todo, né? Vamos lá pensar nesse conceito, né? Como um vírus, uma empresa se expandindo. Muito bem, Letícia. Vamos lá, gente. O que mais que vocês entendem por globalização? Isso mesmo, gente, né? Acredito que vocês fizeram uma pesquisa, né? Como eu havia dito que poderia pesquisar. Vou colocar para vocês aqui no chat.
Também, né? A gente vai falar, a gente vai usar tudo isso, todas essas informações que vocês estão pegando, que vocês estão falando, que vocês acham, ou que vocês viram em algum lugar, para depois nós discutirmos sobre isso, tá certo? Coloquei aí no chat para vocês uma definição do que seria a globalização, né? Globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação nos países no final do século XX e início do século XXI. Então, vamos lá. Como vocês colocaram aí, né? É a integração econômica, social, cultural, política de todos os países, certo? A crônica que eu trouxe para vocês, a autora vai falar exatamente, né, sobre isso, o posicionamento dela sobre isso. Gente, vamos lá. Antes de eu mostrar o texto para vocês, vocês acham que hoje, né, em pleno século XXI, será que realmente tem esse aprofundamento, essa, vamos chamar aqui, de união entre todos os países? Por exemplo, vocês acham que Brasil, vamos colocar o nosso país, que é um país em desenvolvimento, é um país de terceiro mundo, com os Estados Unidos. Vamos compará-los. Né? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, nós somos um país em desenvolvimento, né? De terceiro mundo ainda. Né? E retro, é, que retrocede a cada dia, infelizmente. Vocês acham que esse processo de globalização, né? Essa tem uma integração econômica, social, cultural? Vocês acham que tem uma integração de todos os países? Né? Vocês acham que tem uma, principalmente econômica? Vocês acham que existe essa integração entre todos os países, né? Países pobres e países ricos? O que é que vocês acham? Com certeza, concordo com a Stephanie, né? Não existe, mas isso é a ideia de globalização, né? É a integração econômica, né? Entre os países, social, cultural, o que nós sabemos que ainda, né? De fato, isso não existe, mas nós vivemos no mundo que se diz, né, globalizado, como a Stephanie colocou aí, né? Que ela viu um exemplo no Google que a internet pode ligar pessoas de todo mundo, mesmo com o fuso horário. Isso é uma realidade, né, gente? Nós estamos aqui e nós podemos nos conectar a qualquer pessoa, a qualquer horário, no mundo inteiro. Basta nós querermos. Aí eu vou apresentar para vocês o artigo de hoje, que fala sobre a globalização, tá certo? Deixa eu só procurar aqui o arquivo rapidinho, gente. Pronto. A autora do nosso texto, do nosso artigo, ou eu só digo artigo de opinião, desculpa, gente, é crônica argumentativa. Na nossa crônica argumentativa diz o seguinte: o título é Globalização. É bom ou é ruim? Vamos lá. A palavra globalização quer dizer a união de todos os países do mundo em busca de uma coisa só: desenvolvimento, crescimento e uma economia forte. Ou seja, muito trabalho, muita produção de bens para vender, muitos serviços para oferecer, etc. No fundo, são ações voltadas para a geração de riquezas que possam beneficiar todos.
O problema é que, na prática, as coisas ainda não estão acontecendo desta maneira. Os países pobres continuam pobres e os ricos continuam ricos e mais poderosos. Os resultados é que em alguns lugares como o Brasil, grande parte das pessoas continua sem emprego e, portanto, sem dinheiro para levar uma vida melhor, com boa alimentação, bom atendimento na área da saúde, boas escolas, etc. Na opinião das pessoas que organizam o Fórum Social Mundial, a globalização só tem sido boa para os países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Os organizadores afirmam que no Brasil, onde muitas pessoas não têm sequer a chance de ir à escola, ainda há muito o que fazer antes de discutir os interesses dos países ricos. E foi exatamente para chamar a atenção desses países mais desenvolvidos que os organizadores do Fórum Social Mundial decidiram realizar suas reuniões na mesma semana em que era realizado na Suíça o Fórum de Davos, que foi o encontro entre todos os representantes dos países ricos, mais ricos. Eles se reuniram para discutir o futuro da economia em todo o mundo, ainda com base na globalização. Mas, no final, acabaram reconhecendo que o Fórum Social Mundial foi importante para mostrar que nem todas as pessoas estão satisfeitas, que uma parte do mundo tem propostas diferentes. Melhorar os projetos sociais para a população carente, gerar emprego para todos e garantir justiça, saúde e educação nos países mais pobres. Primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês. Qual a diferença, gente, que vocês percebem entre a crônica apresentada hoje e a crônica que foi apresentada ontem? E aí, vocês percebem alguma diferença na forma de escrita? Que diferença vocês percebem entre aquela crônica de ontem e a crônica de hoje? Como eu falei para vocês ontem, né? A crônica, vocês já sabem disso, tenho certeza, ela pode falar sobre qualquer assunto, né? Desde um assunto polêmico a um assunto do dia a dia. A crônica de ontem, né? Falava aí sobre o encontro de uma pessoa com o computador pela primeira vez, onde a pessoa retratava desse computador como se fosse uma pessoa que tivesse pensamento, né, intenções. E hoje, essa crônica argumentativa é falando de um assunto, né, bastante atual, que é a globalização. Aí eu quero saber, vamos levantar aqui uma discussão sobre o assunto, né, principal da crônica, globalização. Aí, para iniciarmos essa discussão, vou reler para vocês só o primeiro parágrafo, que diz assim: a palavra globalização quer dizer a união de todos os países do mundo em busca de uma coisa só: desenvolvimento, crescimento e economia forte. Ou seja, muito trabalho, muita produção de bens para vender muito serviço e muito serviço para oferecer. No fundo, são ações voltadas para a geração de riquezas que possam beneficiar a todos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham sobre isto? Né? Será que nós, nos países pobres, estamos usufruindo disso? Nós estamos usufruindo de toda essa regalia de desenvolvimento, emprego. Vamos falar da realidade do nosso país, né, gente? Ainda hoje, né, no Brasil, exatamente, somente uma pequena parte, né? É, quando a gente fala só do Brasil, essa pequena parte a gente pode dizer que são as pessoas que têm condições financeiras melhores, os ricos, né? E quando a gente fala do mundo, o Brasil está longe de ser um país desenvolvido na economia. O nosso país tem se desenvolvido bastante, mas será que todo mundo, vamos falar agora só do nosso país, tem as mesmas oportunidades aqui no Brasil? O que é que vocês acham? A opinião de vocês sobre isso?
nós não temos, né, gente? Tem gente que não tem a oportunidade, ainda hoje, no século XXI, se nós pararmos para pensar, tem crianças que ainda não podem nem frequentar uma escola. A gente acha que isso é uma coisa que já passou, né, que não existe mais, mas hoje em dia ainda existem crianças que nunca. Vamos chegar nesse assunto bem polêmico, né? Crianças que não têm sequer o direito de chegar à escola. Aí vamos lá. A Stephanie tocou em um assunto bem atual, né, gente, que está gerando muita revolta nos brasileiros, obviamente, que é essa tal privatização do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, vocês já têm uma opinião formada sobre isso? O que é que vocês acham, gente? O que é que vocês acham sobre esta atitude? Porque vocês sabem que em países de primeiro mundo, né, isso já existe. Mas nós não. Isso cabe super esse tema, né, que a Stephanie levantou, que é super atual, cabe super bem no tema da nossa crônica, a globalização, certo? Porque, não sei se vocês sabem, mas isso já acontece em outros países de primeiro mundo, né? Por exemplo, em países de primeiro mundo, as pessoas têm esse sistema, o sistema de saúde privatizado, as pessoas têm que pagar, né? Todas as pessoas têm que pagar. Não tem o que nós temos, que é, por mais que seja precário, né, gente? Mas nós temos. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Né? Se as coisas já não estão boas, o que é que vai ser do pobre se isso realmente aconteceu? O que é que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, os pensamentos de vocês em relação a esse assunto. É um retro... Exatamente. Concordo com o seu ponto de vista, Yasmin. É como tem uma música, né? Uma música bem antiga. Que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Exatamente, Stephanie. Vou ler aqui o posicionamento da Stephanie. Todo mundo já usou o SUS, mesmo sem saber. Verdade. E o Brasil não tem como se adaptar a isso. Muitas pessoas sobrevivem por remédios do SUS. Se você for ver o preço para uma mulher dar à luz nos Estados Unidos, você se assusta. E aqui você tem a opção de utilizar, né, o SUS. Gente, isso é verdade, né? É como se ele quisesse comparar o nosso país, né, nosso país de terceiro mundo, ainda em desenvolvimento, que ainda está engateando, se arrastando, né, com o país de primeiro mundo. Vocês que são adolescentes adoram assistir série, tenho certeza. Eu também gosto muito. Quando a gente assiste essas séries, né, americanas, a gente vê isso o tempo todo em série. Quando a pessoa precisa de um hospital, de uma cirurgia, gente, são milhares de dólares, né? Não importa se você é pobre, se você é rico, você tem que pagar. Isso em países de primeiro mundo. Aqui no nosso país, o que é que acontece? O nosso sistema de saúde é precário, gente. Mas, e aí? Mas tem, né? Você vou usar aí o exemplo da Stephanie, né? Você, uma mulher no Brasil engravida e ela tem o direito a dar à luz de graça, gente, né? Nos hospitais públicos, sem pagar nada por isso, né?
não falando aqui dos impostos que todo mundo já paga, mas a gente, a mulher, tem esse direito, né? Existe isso em países de primeiro mundo? Não, a pessoa tem que pagar por tudo. Vocês acham que isso vai se adequar no nosso país? O que é que vocês acham? Verdade. Aí o que é que aqui. Verdade, meninas, verdade, Yasmin. Aí você compara, né? Se essa mulher está fazendo isso lá em um país de primeiro mundo, né? Vocês imaginem aqui no nosso país, gente. Se tem gente que não consegue nem ter condições de se alimentar, de ter uma vida digna, né? Mesmo sendo pobre, de comer, é, de ter água encanada, de ter água potável para beber. Tem gente no Brasil, não são poucas pessoas que não têm condições de ter isso. Vocês acham que as pessoas vão ter condições de pagar por plano de saúde, de pagar por uma cirurgia, de pagar por um atendimento? Muito bom esse assunto, gente. Muito bom esse assunto. Nós vamos retornar a falar sobre ele, certo? Eu vou acrescentar na atividade de vocês para casa esse assunto para nós discutirmos isso amanhã, tá certo? O que é que vocês vão pesquisar na atividade de casa que eu vou passar para vocês, né? Vão pesquisar exatamente sobre isso, sobre esse assunto. Porque eu sei que todo mundo aqui tem suas opiniões, né? E eu concordo com as opiniões que vocês colocaram aí no chat, mas eu vou querer que vocês façam pesquisa do sistema, né? Como é o sistema de saúde aqui no Brasil, certo? E como é que acontece isso em um país de primeiro mundo? Vocês vão trazer isso para nós discutirmos aqui, certo? Vocês vão trazer informações, vocês vão escrever no caderno de vocês informações, tá certo? E a gente vai discutir isso na aula de amanhã, tá certo? Exatamente, gente, né? Eu não estou dizendo aqui, eu acredito que ninguém acredite nisso, né? Que nosso sistema de saúde é maravilhoso. Não, gente, não é maravilhoso, tá? Está longe de ser maravilhoso, mas nós temos. E ruim ou bom, nós temos. E se a gente não tiver nem ruim, como é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer com as pessoas? O que é que vai acontecer com os pobres, né? Porque o rico vai pagar tranquilamente, mas nós, pobres, né? O que é que vai acontecer? Eu vou deixar, gente, lá no Google Sala de Aula, tá certo? Eu vou deixar a atividade que eu já ia passar para casa, tá certo? Vocês vão responder as atividades sobre o texto da globalização que eu trouxe. Vou deixar o texto e algumas questões para vocês responderem e vou deixar uma questão extra que vocês vão pesquisar, certo? Como é o sistema em um país de terceiro mundo? Vocês vão pesquisar sobre o nosso país, tá certo? Como é no nosso país e como é que acontece o sistema de saúde em países de primeiro mundo, certo? Como o exemplo que a Stephanie colocou do parto. Aqui nós temos o direito, né, de ter o parto de graça. Se você quiser pagar uma clínica particular, você pode. Mas se você não tem condições, você pode ir para um hospital público, para uma maternidade e ter o bebê, né, de graça. Será que no país de primeiro mundo, nos Estados Unidos, vamos usar aqui os Estados Unidos, será que isso tem? Será que isso existe lá? Como é que acontece no Brasil e como é que acontece lá? Porque eu quero que vocês tragam pesquisas para nós nos embasarmos em pesquisas e discutirmos, tá certo? Cada um vai fazer sua pesquisa, não precisa ser uma pesquisa muito extensa, tá certo? Mas vocês vão precisar copiar para vocês
lerem, tá certo? E a gente discutir isso amanhã, porque sexta-feira não tem aula. Então, vocês vão fazer o quê na atividade de casa? Responder o questionário sobre o texto da globalização, que eu vou deixar lá, e essa questão extra para nós discutirmos amanhã, tá certo? Na aula de amanhã, sobre isso. Como é o sistema no nosso país e o sistema em um país de primeiro mundo, tá certo? Vou deixar tudo anotadinho lá para vocês fazerem essa pesquisa, tá certo? Tenho certeza que vai render um, um debate bacana, certo? Sobre isso. E eu quero que vocês procurem fatos. Ah, precisa fazer uma pesquisa enorme? Não. Você pode usar um exemplo, pesquisar um exemplo, o que é que aqui é diferente de lá. E nós vamos fazer essa argumentação, tá certo? Porque, como vocês sabem, a crônica argumentativa, qual a principal característica dela? Usar argumentos. Nós não vamos escrever uma crônica argumentativa, mas nós vamos debater e para isso nós precisamos de argumentos. Então vocês vão pesquisar, tá certo? Fatos. Por quê? Porque assim, traz uma informação, outro traz outra informação e nós conseguimos captar muitas coisas e aprender muitas coisas, tá certo? Então, gente, coloca o número de vocês aí no chat. Não esqueçam de fazer essa pesquisa, certo? Para que a gente possa discutir isso amanhã, tá bom? Aí vocês podem ir para o intervalo, tá certo? A atividade que eu ia passar para vocês fazerem agora, vou deixar para vocês fazerem depois, tá certo? Junto com essa pesquisa que eu vou passar para vocês, ok? Tchau, tchau, beijos, cuidem-se e até amanhã, gente. Mas isso não é para ganhar nota, não, né, Yasmin? Tô brincando, amor. Tô brincando. Tchau, beijos.